Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fred Dias. Nós vamos trabalhar com vocês a disciplina de Direito Penal. Você que é aluno aí do Instituto Marx, no curso de Gestão de Segurança Pública e Privada. Para nós é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, contribuindo, com a sua formação acadêmica. Então, hoje nós vamos trabalhar essa disciplina bacana, Direito Penal, uma disciplina que eu costumo dizer que a maioria das pessoas gosta, Essa disciplina é importante tanto para você do curso de Gestão e Segurança Pública e Privada, como também para você, que almeja um concurso público. Então, essa disciplina ela cai bastante em concursos públicos, tá joia? Como eu já disse, meu nome é Fred Dias, eu sou professor de Direito Penal, sou policial militar há 18 anos, sou bacharel em Direito e pós-graduado em Docência Jurídica. Dou aula desde 2016 em cursos preparatórios, em institutos de formação superior. Então, para mim é um prazer e um privilégio estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar hoje, como já disse, da nossa disciplina Direito Penal. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante hoje, você vai agregar bastante conhecimento a partir da nossa aula de hoje, tranquilo? Lembrando que a nossa disciplina ela trata de introdução ao direito penal, ou seja, nós vamos tratar algumas noções aqui, alguns temas nós não vamos aprofundar muito agora nesse momento, Vocês também terão aula pela grade curricular do curso, vocês terão aula de Direito Processual Penal, então nós não vamos entrar nessa seara aqui na nossa aula de hoje, tranquilo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre conceitos, fontes do direito penal, princípios constitucionais do direito penal e outros princípios também relevantes da nossa disciplina. Vocês vão ver agora no PowerPoint, na nossa apresentação, um resumo. Primeira coisa que nós vamos falar, direito penal. Trata de quê? Quando a gente pensa em direito penal, a gente já lembra de quê? De crime, Então nós vamos tratar de crime. O direito penal é um ramo do direito que atua especificamente nessa seara aí, e a gente vai falar bastante sobre o conceito, como se estabelece o crime. Então, no nosso PowerPoint aí, eu vou pedir o pessoal já para jogar na tela para vocês, nós vamos ter aí o resumo de conceito de crime. Vamos lá. A legislação penal não possui em sua redação um conceito legal de crime, portanto, tais definições são apenas doutrinárias. O crime pode ser analisado sob 3 diferentes óticas. Primeira ótica aí, como vocês podem ver, é a ótica do material, A ótica material. Então, pelo conceito de crime material, leva-se em consideração os porquês de determinado fato ser considerado como crime. Portanto, para tal corrente, crime pode ser definido como todo fato humano que propositada ou descuidadamente lesa ou expõe a perigo bens jurídicos. Então, volta para mim aqui, por favor. Como nós vimos aí na nossa apresentação de PowerPoint, o crime ele pode ser doloso ou culposo, A gente costuma dizer, a legislação, a doutrina, ela fala do crime doloso e do crime culposo. Qual que é a diferença entre crime doloso e crime culposo? O crime doloso é aquele em que o agente ele tem a intenção de praticar aquela conduta. Ou seja, ele já definiu o que ele vai fazer e ele faz por sua própria vontade. Então, existe o dolo, a vontade de executar aquela conduta. Assim, nós conseguimos classificar o crime doloso. Por exemplo, quando o cidadão lá ele vai cometer um homicídio, ele já fez a preparação, já tomou a decisão e ele vai lá e executa o ato. Ele executa o ato, ele vai lá e executa a conduta. Então, ele teve aquela intenção de matar, porque nós sabemos que lá no artigo 121 do Código Penal está lá tipificado o crime de homicídio simples. Homicídio simples
é o quê? Matar alguém. Então, quando o indivíduo, quando o agente, ele resolve, né, ele toma a decisão de cometer o crime, ele faz por sua livre e espontânea vontade, a doutrina classifica como crime doloso, ou seja, houve a intenção de cometer aquela conduta, beleza? Já no crime culposo, não existe a vontade expressa do agente, ela ocorreu ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia. Não está ali aflorada a vontade específica do agente em cometer aquele determinado delito, né? Nós não vamos aqui também aprofundar muito na questão de dolo eventual e tal, mas o importante para a gente saber que existe essa divisão entre crime doloso e crime culposo. Quando fala culposo, é porque ele não teve a intenção de cometer aquele crime, beleza? Então é isso aí. Vamos lá para o slide. Analítico. Aqui se analisa os elementos que compõem o conceito de crime. E, por sua vez, seria o quê? Crime é um fato típico e antijurídico, levando em consideração a teoria bipartida do crime. Ou, crime é um fato típico, antijurídico e culpável, levando-se em consideração a teoria tripartida do crime. Então, voltando aqui para mim, existem essas duas linhas, né? Essas duas interpretações da teoria bipartida e da tripartida. A teoria bipartida, como nós podemos ver aí, leva em consideração, né, o crime, que o crime é um fato típico e antijurídico. Já a teoria tripartida, ela leva-se em consideração o crime, que é um fato típico, antijurídico e culpável. Beleza? Só para a gente entender isso aí. Vamos lá para o conceito formal, né? Para a teoria, né, formal, o crime é uma mera formalidade, desde que o fato se enquadre na definição legal da norma incriminadora. Ou seja, qual é a norma incriminadora da legislação penal, da legislação brasileira? É o Código Penal, beleza? Então, crime considerando como fato criminoso tudo aquilo que o legislador apontou como sendo. Então, se a gente for pensar hoje, pode voltar para mim, se a gente for pensar hoje, o que é crime? Crime é tudo aquilo que está descrito como crime no Código Penal ou na legislação penal, beleza? Nós sabemos que no Código Penal está reunido ali está tipificado ali todas as condutas, né, que são consideradas como crime. Mas também existe a legislação extravagante. As leis, né, que estão fora do Código Penal. Ela também, existe algumas leis que trazem ali a tipificação de crime, a conduta, a pena. Então elas também englobam esse arcabouço jurídico da legislação penal. Beleza? Bom, então explicado esse primeiro momento aí, né, de conceito de crime, o que é crime, a gente já consegue entender, né, o que é crime. Nós temos que atentar ali para o Código Penal. O Código Penal, para que vocês tenham uma ideia, ele é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. Então, os crimes propriamente ditos, eles estão na parte especial, que vão a partir do artigo 121. Então, até o artigo 120, nós temos ali a parte geral, que vai explicar alguns conceitos, vai tratar alguns princípios também, mas a parte especial do Código Penal, que trata dos crimes propriamente dito, é a partir do artigo 121, beleza? Então vamos lá. Para a gente entender também, né, a nossa matéria, que é a introdução ao direito penal, para a gente entender bem essa matéria, nós temos que mergulhar também nos conceitos, né? Nós temos que entender quais são os conceitos, ou qual é o conceito e as fontes do direito penal. Porque nós sabemos que todo o ramo do direito penal, direito constitucional, direito administrativo, a gente consegue conceituar, né, esse ramo, e também temos que saber de onde esse direito é extraído.
quais são as fontes desse direito. Então nós vamos estudar também aqui, hoje com vocês, as fontes do direito e o conceito do direito penal, beleza? Então vamos lá para o slide. Direito penal pode ser conceituado como ramo do direito público, né? É um ramo de direito público. Por quê? Porque engloba toda a sociedade, né? Cuja função é selecionar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade e buscar protegê-los por meio da criação de normas de conduta que, uma vez violadas, constituem crimes sob a ameaça de aplicação de uma pena. Então, o direito penal, ele visa, né, proteger os bens jurídicos mais importantes, né? Ele não se atém a coisas supérfluas. Então, ele trata dos bens mais importantes. Nós vamos ver aqui que é a vida, a propriedade, enfim, aquilo que é essencial para a sociedade. Nas palavras aí de Fernando Capês, né, tem uma citação do Fernando Capês aí, o direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capazes de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias à sua correta e justa aplicação. Então, quando a gente pensa em direito penal, lógico que tem a relação de crime, né? A gente começa a entender melhor a questão de o que é crime, o que é considerado crime, o que não é crime, mas a gente tem que pensar de uma maneira ampla, né? O direito penal, ele dita regras de como será o processo, né? Como será o processo para que aquela determinada conduta seja julgada, seja punida, como que vai ser a execução da pena. Então nós temos todos esses elementos, né, interligados dentro do direito penal. O direito penal, ele nasce lá com a conduta descrita, né, tipificada no Código Penal, ou seja, o crime, lá no Código Penal tem que estar escrito lá o que é crime. Se não tiver escrito na legislação, se não tiver previsto, né, escrito lá que aquela conduta é criminosa, não há que se falar em crime. Beleza? Nós vamos estudar isso aí um pouquinho mais para frente também. Mas para ser considerada crime, tem que estar previsto lá. E além de estar previsto a conduta criminosa, existe também a previsão de como que vai se apurar aquele fato ali. Então vocês vão ver isso também na aula de vocês de processo penal. Então existe a previsão legal do crime e existe a previsão de como que se vai apurar aquele fato e a previsão de como que se vai cumprir aquela sanção. Pode ser pena restritiva de liberdade, restritiva de direitos, enfim, medida de segurança, vai depender de cada caso. Beleza? Então vamos lá. Fontes do direito penal. As fontes do direito penal são de duas ordens, né? Material e formal. As fontes são material e formal. Nós vamos ver cada uma delas aí, ó. Fonte material. As fontes materiais ou substanciais, né, são os órgãos encarregados de produzir o direito penal. No caso brasileiro, a União, pois somente a União pode legislar sobre direito penal. Embora possa conferir aos Estados-membros, por meio de lei complementar, o poder de legislar sobre questões específicas sobre direito penal, de interesse estritamente local, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição. É o ente responsável pela criação das normas de direito penal nos termos do artigo 22 da Constituição. Então, volto aqui. Primeira coisa, nós temos que entender quem é que vai legislar sobre direito penal. Quem é competente para legislar sobre direito penal? Qual ente da federação? O município que é responsável? É o município que é competente para legislar sobre direito penal? É o Estado que é competente? Ou seja,
o deputado estadual, o governador do estado, ele tem competência, né, para criar leis relativas ao direito penal? Em regra, não. Em regra, não. Né? Nós vimos aqui que existem exceções. Alguns casos específicos, o Estado pode legislar ali em determinada matéria de interesse local. Por exemplo, na questão ambiental, restringindo os períodos de pesca, né? Nós sabemos aí que no estado de Minas Gerais também existe o período de Piracema. Então, existe a legislação específica, mas essa legislação não pode ir contrária à Constituição nem aos princípios do direito penal. Então, em regra, a competência para legislar sobre matéria penal é da União, beleza? Somente a União pode criar crime, condutas criminosas e legislar nesse sentido. Não esqueça disso, tá joia? Então vamos lá. Aí, ó, o artigo 22, ele vem explicitamente tratar sobre esse assunto, ó. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso primeiro aí, ó, direito civil, direito comercial, ó, a nossa disciplina é direito penal, então compete à União legislar sobre esse tema. Então, às vezes eu vejo aí algumas pessoas, né, falando sobre criar regras no município, criar crime. Não pode, é só a União que é competente para legislar sobre a matéria de direito penal. Direito processual, direito eleitoral, enfim, outras situações aí. Então, questões específicas, né? Exceção à regra, como nós acabamos de dizer, pode ser uma regra penal sobre meio ambiente, uma região. Logo, nenhum Estado está autorizado a legislar sobre temas fundamentais do direito penal, sobre o princípio da legalidade, sobre as causas de exclusão diante de juridicidade, sobre a configuração do delito e etc. Bom, então vamos agora para a fonte formal. Fonte formal. As fontes formais, também chamadas de cognitivas, né, ou fontes de conhecimento, por sua vez, são os meios pelos quais o direito penal se exterioriza, ou seja, os meios pelos quais ele se apresenta ao mundo jurídico, que podem ser imediatas ou mediatas. As fontes imediatas são aquelas que apresentam o direito penal de forma direta, sendo fruto dos órgãos responsáveis pela criação. No Brasil, a única fonte formal imediata do direito penal é a lei. Então, volta para mim aqui. A única fonte formal imediata do direito penal é a lei, beleza? Então, se cair lá na prova de concurso, ou numa prova lá final de curso, qual a única fonte no Brasil de direito formal imediato? A lei, beleza? Lei em sentido estrito, né? Como sinônimo de diploma normativo oriundo do Poder Legislativo Federal, né? Poder Legislativo Federal. Mais especificamente, a lei ordinária, ou seja, aquela lei que seguiu todos os trâmites legais, né? O processo legal, né? De criação da lei. Tranquilo? Vamos lá, vamos para o slide. As fontes formais mediatas, também chamadas de secundárias, são aquelas que ajudam a formar o direito penal de forma periférica, né, como os costumes, os atos administrativos e os princípios gerais do direito. Volta para mim aqui, por favor. É o seguinte, nós sabemos que quando se fala de direito penal, a sociedade ela se organiza da seguinte forma. Por exemplo, às vezes uma conduta que não era considerada crime, né, antigamente, ela passe a ser considerada a partir do momento que a sociedade imprimiu a essa conduta um determinado valor. Né? Tem um jurista aí muito conhecido, né, muito famoso, né, o Dr. Miguel Reale, que ele fala dessa teoria, essa teoria tridimensionalista do direito, né? Que é o fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Ou seja, para que a gente coloque
determinada conduta como sendo criminosa, primeiro, ocorre um fato. Ou seja, quando um indivíduo lá resolveu matar o outro, não existia essa tipificação ainda. Vamos pegar lá no tempo passado. Não existia essa tipificação de homicídio, mas um dia alguém foi lá e matou outra pessoa. A sociedade imprimiu sobre aquele fato um valor, julgando aquela conduta como positiva ou negativa. Então, no caso do homicídio, a sociedade falou assim, não, peraí, não pode matar outra pessoa. Não, a gente não deve matar outra pessoa. Ou seja, quem mata outra pessoa comete um crime. Então, ocorreu o fato, que foi o homicídio, ocorreu o valor que a sociedade imprimiu sobre aquele fato, falou, não, essa conduta é reprovável, essa conduta é inaceitável. Então, ocorreu um fato, ocorreu um valor e surge a norma. Então, nós temos que observar isso também. O costume também é uma situação a ser observada. Antigamente, nós tínhamos lá no Código Penal, na contravenção penal, a conduta de adultério, sendo tipificada como uma conduta delituosa. Hoje não se tipifica mais essa conduta como sendo delituosa, ou seja, a sociedade mudou. Então, através do costume, a lei também é modificada, beleza? Então, nós temos que observar isso aí. Vamos lá para o slide. Então, nós podemos esquematizar isso aí, né, para a gente internalizar e gravar bem, da seguinte forma. Vou mostrar para vocês aí agora um organograma, né, das fontes do direito penal. Fontes do direito penal. Nós vamos ver que as fontes são formais e materiais. Fontes formais e materiais. As fontes formais, elas se subdividem, né, em imediatas e imediatas. As fontes formais imediatas, nós temos aí a lei, em sentido estrito, ou seja, a medida provisória, por exemplo, não entra aqui. E as mediatas, aquelas que ocorrem perifericamente, né, os costumes, os princípios gerais do direito e atos administrativos. E nas fontes materiais, nós temos a união, né, a competência para criar as leis, excepcionalmente os Estados-membros, somente em casos estritamente excepcionais. Beleza? Então vamos lá, princípios constitucionais do direito penal. Princípios constitucionais do direito penal. Os princípios constitucionais do direito penal são normas, né, que extraídas da Constituição Federal servem como base interpretativa para todas as outras normas de direito penal do sistema jurídico brasileiro. Entretanto, não possuem somente função informativa, não servem somente para auxiliar na interpretação de outras normas. Os princípios constitucionais, na atual interpretação constitucional, possuem força normativa. Então, volta para mim aqui. Na atual interpretação hoje, né, da doutrina, da jurisprudência majoritária, os princípios constitucionais possuem força normativa, ou seja, possuem força de lei. Não podemos desrespeitar os princípios constitucionais. Nós vamos estudar alguns principais aqui hoje. Então, devemos ser respeitados sob pena de inconstitucionalidade da norma que os contrariar. No que tange o direito penal, né, a Constituição Federal traz alguns princípios aplicados a este ramo do direito. Então, todas as leis, né, que tratam de crimes, né, condutas criminosas ou dentro do direito penal, devem observar os princípios constitucionais do direito penal. Se o legislador cria uma lei que vai contra algum princípio constitucional do direito penal, essa lei ela pode ser considerada como lei inconstitucional. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para o slide. Princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar no princípio da legalidade. Esse princípio está previsto no artigo 5º, né? Do artigo 5º, no inciso 39 da Constituição Federal. O artigo 5º, o que ele diz? O que ele nos diz? Né? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Né?
E ele também está previsto no Código Penal, ou seja, o Código Penal, observando o princípio constitucional da legalidade, também trouxe lá, né, no seu artigo 1º, que não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Vocês perceberam aí que o artigo 1º do Código Penal está em estrita conformidade, né, com o artigo 5º, inciso 39. Então, houve aí a observação expressa do princípio da legalidade constitucional dentro do direito penal. E o que vem a ser esse princípio da legalidade? Pode voltar aqui. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso? Vamos traduzir isso aí. Para que uma conduta seja considerada criminosa, ela tem que estar prevista, ela tem que ser expressa, prevista e taxativa lá no Código Penal ou na legislação extravagante penal, beleza? Então não posso, a partir de hoje, por exemplo, ocorrer uma conduta. Vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui, esse copo de água aqui, ó. Se eu deixar esse copo de água cair, é crime? Não é crime. Por quê? Porque não está previsto no Código Penal que deixar o copo de água cair durante a aula seja crime. Então, para que exista o crime, tem que ter uma previsão legal, tem que estar escrito lá que aquela conduta é considerada criminosa. E também tem que ter uma pena, né? Uma pena específica. E essa previsão ela tem que ser anterior ao fato. Não pode ocorrer um fato hoje, por exemplo, eu deixei o copo cair, o copo caiu. Aí eu falo assim, ó, não, peraí, esse copo caiu. Amanhã, por exemplo, alguém vem e fala assim, não, aquela conduta que você praticou lá na aula é criminosa. Porque a partir de hoje nós vamos colocar ela no Código Penal como sendo criminosa. Não, a minha conduta não pode ser tipificada como crime. Pode ser de amanhã à frente, mas ela não pode me alcançar. Essa lei que foi criada no dia posterior ao fato, ela não pode retroagir para me prejudicar ou para criar uma conduta criminosa retroativa. Tranquilo? Então a conduta ela tem que estar prevista como crime no Código Penal e tem que ter uma pena anterior ao fato. Nas palavras de César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime e combinando-lhe a sanção correspondente. Vamos para o próximo aí, ó. Esse princípio, que vem do latim nulo crime sine praevia lege, estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa sem antes de sua prática, sendo que antes de sua prática não havia lei nesse sentido, é o que nós acabamos de dizer, né? Para que seja considerada uma conduta criminosa, tem que ter uma lei, né, específica anterior àquela conduta e uma pena, né, uma prévia cominação penal para aquela conduta. Trata-se de uma exigência de segurança jurídica. Imagine se pudéssemos responder criminalmente por uma conduta que, quando praticamos, não era crime. Simplesmente não faríamos mais nada, com medo de que futuramente a conduta fosse criminalizada e pudéssemos responder pelo delito. Entretanto, o princípio da legalidade se divide em dois outros princípios, o da reserva legal e o da anterioridade da lei penal. Desta forma, vamos estudá-los em tópicos distintos. Pode voltar para mim. Nós sabemos que o princípio da legalidade ele se subdivide em vários outros princípios, né? A gente colocou esses dois aqui, reserva legal e anterioridade da lei penal, porque são alguns mais importantes, né? Mas sabemos também do princípio da taxatividade, enfim. O princípio da reserva legal, né, estabelece que somente lei, nós já vimos aí, pode definir condutas criminosas, né, e estabelecer sanções penais. Então, voltando lá para o slide, ó, princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal estabelece que somente lei, em sentido estrito, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, penas e medidas de segurança.
Assim, somente a lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes e combinar penas. Logo, medidas provisórias, decretos e demais diplomas legislativos não podem estabelecer condutas criminosas nem combinar sanções. Vamos para o próximo slide aí, ó. Cuidado, há forte divergência a respeito da possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Nós vamos ver aí as duas correntes, né? A primeira corrente não pode, pois a Constituição Federal veda a utilização de medida provisória em matéria penal. A segunda corrente pode, desde que seja matéria favorável ao réu, por exemplo, a descriminalização de condutas, né? Essa corrente é a que prevalece hoje no STF. Então, o princípio da reserva legal implica a proibição, né, da edição de leis vagas. Nesse slide aí vocês podem ver que o princípio da reserva legal implica a proibição de edição de leis vagas, com conteúdo impreciso. Isso porque a existência de leis cujo conteúdo não seja claro, que não se cabe ao certo, né, não se sabe ao certo qual a conduta está sendo penalizada, acaba por retirar toda a função do princípio da reserva legal, que é dar segurança jurídica às pessoas, né? Então, elas têm que saber exatamente o que é crime ou não. Imagine se a lei X considere como criminosas as condutas que afetem, né, ou atentem contra os bons costumes. Pode voltar para mim aqui. Então, quando nós falamos, né, do princípio da reserva legal, é justamente para trazer segurança jurídica ao cidadão. Porque ele tem que saber qual conduta é criminosa, para que ele não pratique aquela conduta. Então ele precisa saber especificamente, né, qual conduta é considerada crime. E essa conduta ela tem que ser expressa, detalhada, né, pormenorizada, ela tem que ser taxativa. Por quê? Como nós vimos no slide aí, nós não podemos considerar uma conduta criminosa que atente contra os bons costumes. O que seria bons costumes? Vai depender da cultura, vai depender da sociedade que aquele indivíduo está envolvido ali. Então, às vezes, uma coisa que eu não aceite como sendo um bom costume não é a mesma coisa que outra pessoa. Tranquilo? Então, essa conduta ela tem que estar expressa, tipificada e taxativa na norma penal. Vamos lá para o slide. Então, tem um detalhe também que a gente precisa ficar atento, né? Existem as chamadas normas penais em branco. As normas penais em branco são aquelas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, a lei de drogas, né? A lei 11.343 de 2006 estabelece diversas condutas criminosas referente à comercialização, transporte, posse de drogas, etc. De substâncias entorpecentes. Mas quais seriam as substâncias entorpecentes proibidas? Pode voltar para mim aqui. Então, na lei de drogas, a gente viu que existe lá tipificado a conduta de transportar, trazer consigo, vender substância entorpecente. Mas onde que está escrito quais são as substâncias entorpecentes que são proibidas, né? Então nós temos que ir em outra lei buscar, né, a definição e a explicação para essa norma penal em branco. Ou seja, tem que ir lá na portaria da Anvisa para ver quais são as drogas ilícitas, né, que podem ser consideradas como substâncias entorpecentes do texto da lei antidrogas. Tranquilo? Então vamos lá para o slide. Bom, o princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da anterioridade da lei penal estabelece que não basta que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei, em sentido estrito, mas que esta lei seja anterior ao fato, à prática da conduta. É o que nós já falamos aqui, né? Tem que haver essa previsão legal anteriormente à prática da conduta. O princípio da anterioridade da lei penal culmina no princípio da irretroatividade da lei penal.
Pode-se dizer, inclusive, que são sinônimos, entretanto, a lei penal pode retroagir. Como assim? Pode voltar para mim aqui, por favor. A lei penal, ela pode retroagir. Em que caso ela pode retroagir? Mas se está expresso ali que a lei ela tem que ser criada, né? Antes do fato criminoso, como assim ela vai retroagir? Ela só pode retroagir, ou seja, os seus efeitos só podem retroagir para beneficiar o réu. Ou seja, se existe um crime previsto na norma penal, uma conduta como sendo criminosa, e existe um indivíduo lá que cometeu aquela conduta, ele está preso, ele foi condenado, ainda que a sentença dele já tenha saído, já tenha transitado em julgado, que ele está lá condenado a, sei lá, vamos colocar aí 10 anos de prisão. Mas vem uma norma mais favorável àquele cidadão, àquele indivíduo que está cumprindo a pena por determinada conduta, aquela lei que saiu posteriormente à prática da conduta criminosa, e ainda que essa lei saia posteriormente o trânsito em julgado, essa lei vai retroagir os seus efeitos para beneficiar aquele réu. Na prática, vamos exemplificar melhor para vocês aqui. Imaginem vocês que o cidadão cometeu o crime de calúnia. Vamos imaginar que o cidadão cometeu um crime de calúnia. Foi julgado, foi preso, foi julgado, foi condenado, a ação transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Ele está lá cumprindo a pena lá. Vamos supor que ele ficou lá, está cumprindo a pena lá de 3 anos de reclusão, né? Um caso hipotético. Aí, durante esse cumprimento da pena, vamos supor que ele já cumpriu 1 ano. Faltariam 2 anos para ele terminar, pagar ali a sua pena, né? Vamos supor que nesse período que ele ficou lá 1 ano, veio uma nova lei, foi criada uma nova lei penal. E essa nova lei, ela não mais traz o crime de calúnia, a conduta, né, de caluniar alguém como sendo uma conduta criminosa. O que vai acontecer com esse indivíduo que está lá preso? Ele vai ter que ser libertado, ele vai voltar ao convívio da sociedade. Por quê? Essa lei que foi criada posteriormente, ela vai retroagir os seus efeitos para que esse indivíduo seja colocado em liberdade. Beleza? Deu para compreender aí? Então é isso aí. Nesses casos, né, haverá retroatividade da lei penal, né, pois ela vai alcançar os fatos ocorridos anteriormente à criação dessa nova lei, mas somente para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Se no crime de calúnia lá, por exemplo, estava previsto uma sanção de reclusão de 3 anos, e vier outra lei aumentando essa previsão de pena, essa nova lei não vai atingir aqueles que já foram julgados e condenados por já tenham praticado essa conduta. Só daquele momento para frente. Tranquilo? Então vamos lá para o slide. Eu já acabei de falar para vocês aqui, né? Imagine que Maria seja acusada em processo criminal por um determinado crime X, fato cometido em 2005. A pena para este crime varia de 1 a 4 anos. Se uma lei for editada posteriormente, estabelecendo que a pena para este crime será de 2 a 6 meses, essa lei é favorável a Maria, devendo ser aplicada ao seu caso, mesmo que já tenha sido condenada. Essa previsão se encontra também no artigo 5º da Constituição, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, ela também está lá prevista, né, como um princípio constitucional do artigo 5º. Bom, princípio da presunção de inocência, né? A gente ouve muito falar nisso aí no direito penal brasileiro, princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. A presunção de inocência é o maior pilar de um Estado democrático de direito, pois, segundo esse princípio, nenhuma pessoa pode ser considerada culpada e sofrer as consequências disto antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está previsto também
no artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pode voltar para mim, por favor. Então, pessoal, vamos explicar um pouco aqui o que é esse princípio, né? Esse princípio da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado de determinado fato, né? Ou sofrer as consequências desse fato antes de transitado em julgado, aquela determinada ação que o indivíduo está ali respondendo como réu. Então, o direito brasileiro, ele adota esse princípio como um pilar fundamental. Então, os doutrinadores, os legisladores, eles costumam dizer que isso é um pilar, né, importantíssimo de qualquer Estado democrático de direito. Por quê? Porque vai beneficiar aquela pessoa, né? Existe até a máxima que as pessoas, né, o pessoal fala o seguinte, que é melhor, né, se a gente for pesar aí sei lá, as consequências, né, é melhor um culpado solto do que um inocente preso. Por quê, gente? Porque a nossa liberdade é um direito importantíssimo. Imagine só vocês, um indivíduo que não cometeu determinado crime, que não é culpado daquele crime, ficar preso por anos, né, tendo ali seu direito à liberdade restringido por uma coisa que ele não cometeu. Então, é uma afronta muito grande, é um direito, né, fundamental de todo ser humano. Então, o direito brasileiro ele adota essa presunção de inocência. O indivíduo ele é considerado inocente até que se finde o processo, né? Até que termine ali um processo. Recentemente, nós tivemos aí uma decisão do STF, né, que adotou, né, a questão da conduta da segunda instância, né, a condenação em segunda instância, como já sendo possível, né, que o cidadão sofresse sofresse ali a sanção penal, porém depois, posteriormente, o mesmo Supremo, né, o mesmo STF reviu essa decisão. Por quê? Porque está previsto na Constituição esse princípio da presunção da inocência, beleza? Então, o nosso direito brasileiro, ele adota o princípio da presunção da inocência ou presunção de não culpabilidade. Bom, então nós falamos aqui sobre trânsito em julgado, né? Só depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é isso? Vamos lá para o slide que a gente vai ver. O que é trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Perdão. É a situação na qual a sentença proferida no processo criminal, condenando o réu, não pode mais ser modificada através de recurso, ou seja, cessa toda a possibilidade de recurso. Assim, enquanto não houver uma sentença criminal condenatória irrecorrível, ou seja, que não caiba mais recurso, o acusado não pode ser considerado culpado e, portanto, não pode sofrer as consequências da condenação. Volta para mim, por favor. Tem gente que fica bravo, com isso, sabe? Ah, mas o cara foi preso e agora já está solto. Gente, eu sou policial militar, eu entendo às vezes essa indignação das pessoas. Só que é um princípio fundamental da Constituição brasileira. Nós temos que respeitar. A falha não está no princípio, talvez pode ser no processo, mas o princípio ele deve ser respeitado. O cidadão ele deve ter o direito, né, da presunção de inocência dele respeitado. A nossa justiça, as nossas leis é que devem ser eficientes para que aquele cidadão que cometeu um fato de verdade, né, uma conduta considerada como criminosa, que ele sim pague, né, por aquilo que ele fez, que aquele culpado, aquele que já está ali provado no processo todo, que foi dado o direito à ampla defesa e contraditório, que ele sim sofra as consequências da sanção penal. Mas nós nunca podemos correr o risco que um inocente, né, uma pessoa que não cometeu determinado delito, seja considerada culpada antes do trânsito em julgado, ou seja, antes que seja obedecido todo o devido processo legal, toda a formalidade do processo, e que ela tenha sempre a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, ou seja, de se defender daquela acusação.
E a partir do momento que ficar ali provado que aquela pessoa praticou aquela conduta, aí sim ela deve sofrer todas as sanções penais com os rigores da lei. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar aqui agora, né, do estado de necessidade. Então, quando a gente fala, às vezes, de uma conduta, né, o cidadão atuou ali em estado de necessidade, uma excludente, né, de ilicitude, então está lá previsto no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Bom, vamos lá. O que é um estado de necessidade? É aquela pessoa que pratica determinada conduta para salvar, né, às vezes, a sua vida ali. Não tinha outra forma dela agir, senão de forma a lutar por aquele direito principal, por exemplo, o direito à vida. Então, a pessoa que pratica esse ato, né, numa situação que ela mesma não provocou e que ela usa de todos os meios, né, possíveis para se salvar, ela age ali instintivamente para defender a sua vida, ela não pode ser condenada por determinada conduta. Por exemplo, vamos supor que você está lá num passeio de barco, você e o piloto do barco lá. Vocês estão lá, vocês dois, passeando no barco. Só tem um colete salva-vidas. E vocês dois estão lá no barco, né? Daqui a pouco esse barco começa a afundar. Aí você olha para o piloto, ele olha para você e fala assim, opa, só tem um colete, e agora? Como é que nós vamos fazer? E vocês começam ali a lutar pela sobrevivência. E um acaba matando o outro. Ou seja, você lutou ali, ou o piloto lutou, para que ele pudesse sobreviver, para que você também pudesse sobreviver. Então, aquela pessoa que conseguiu, né, o prêmio, né, conseguiu salvar a sua própria vida e colocou o colete e cometendo ali, entre aspas, o crime de homicídio, ela não pode ser considerada culpada, né, pelo fato, não pode ser punida, né, pelo fato, uma vez que ela agiu em estado de necessidade. Ou seja, ela estava ali lutando pela própria sobrevivência. Então não há que se falar em punição, né, em sanção para aquela pessoa que age dessa forma, nessa situação. Existem também algumas pessoas que fazem o juramento, né? Pela própria profissão, ela tem obrigação de salvar a outra pessoa. Por exemplo, se nesse caso hipotético que eu citei, você é bombeiro, né? Bombeiro com habilidade, ele tem obrigação de salvar vidas, né? Então, qual que é a obrigação do bombeiro? Salvar vidas. Então, nesse caso específico do estado de necessidade, a própria legislação já sabe, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? No parágrafo 1º, nós temos essa previsão legal aí, que nesse caso específico, o bombeiro não poderia alegar para se eximir, né, da responsabilidade de salvar, de que atuou no estado de necessidade para salvar a própria vida, pois ele fez um juramento de salvar a vida de outros até com o sacrifício da própria vida. Não só o bombeiro, mas em determinados casos o policial militar, o segurança e assim sucessivamente. Porém, o legislador também entendeu que em determinadas circunstâncias não é razoável exigir que a pessoa se entregue para a morte. Então, existe lá, né, o parágrafo 2º, que diz que, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Né? Então, vamos lá para o slide. Legítima defesa. Legítima defesa. O artigo 25, né, que traz aí o Instituto da Legítima Defesa, vem
descrevendo-a da seguinte forma: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, veja bem, pode voltar aqui para mim. Veja bem, legítima defesa, né? Como que vai ficar configurada a legítima defesa em determinada situação? Ou seja, a agressão que o indivíduo que vai atuar em legítima defesa está sofrendo, ela tem que ser injusta. Ou seja, não pode ser eu provocando aquela agressão, né? Fazendo com que a pessoa venha a me agredir justamente. Essa agressão ela tem que ser injusta, ou seja, eu não posso ter dado causa para esse tipo de situação. Então, outra coisa, essa ação tem que ser moderada, né? Moderada. Por exemplo, eu, como policial militar, para defender a vida, a minha própria vida ou a vida de terceiros, o assaltante ali, ou o infrator, vai matar um cidadão de bem, uma vítima lá. Eu uso da minha arma de fogo, né, faço uso da minha arma de fogo para cessar aquela injusta agressão. Mando que ele pare, ele não para, continua, ele vai matar aquela vítima. O que eu faço? Eu uso a minha arma de fogo de forma letal, por exemplo. Não adianta, assim, eu não posso querer dar ali 10, 20 disparos, né? Efetuar 20 disparos naquele cidadão. Por quê? Porque eu vou extrapolar o meio moderado, né, de ação. Eu vou agir de forma a mais do que o necessário para conter aquela injusta agressão. Talvez se eu desse 1 ou 2 disparos, aquela agressão já fosse cessada. Eu não estou falando aqui que para ser configurada a legítima defesa não pode dar 5 disparos. Pode, dependendo da situação, o policial vai ter que dar 5, 6. Às vezes o camarada não para. Então é somente o necessário para que aquela ação cesse. Aquela injusta agressão que a vítima está sofrendo cesse. Ou a minha vida, ou a vida de terceiros. Então, não há que se falar em legítima defesa, por exemplo, um cidadão que está envolvido em luta corporal com o outro, ele saca uma faca e dá 40, 50 facadas no indivíduo. Não há, aí houve o quê? O excesso. E o excesso na legítima defesa, ele é punível. Então vamos lá no parágrafo 1, ó. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. O que quer dizer isso? Pode voltar aqui. O que quer dizer isso? A figura do sniper, né? O atirador de elite, ou o próprio agente de segurança pública ali, que repele aquela agressão, efetuando ali um disparo letal naquele infrator que está ameaçando o refém naquela conduta criminosa ali. Tranquilo? Então, legítima defesa é um instituto previsto no artigo 25 do Código Penal e que tem as suas devidas regras, né? Tem que agir moderadamente, usando os meios necessários para repelir aquela injusta agressão, né? Atual ou iminente, dele próprio ou de outro. Essa agressão ela tem que ser naquele momento, ou naquele momento em que vai acontecer, que está na iminência de acontecer. Não pode ser assim um lapso temporal muito grande. Então tem que ser naquele exato momento ali que está ocorrendo a injusta agressão. Tranquilo? Então, como eu disse para vocês, vamos lá no slide agora, nós vamos falar, só citar aqui um exemplo, né, de um crime, né, previsto no Código Penal Brasileiro, tipificado com todas as regras que a legislação determina. Homicídio simples, artigo 121. Qual a conduta descritiva do artigo 121? Matar alguém. Ou seja, quem matar alguém pode ser punido com a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Isso no homicídio simples, né? Aí nós temos aqui um caso de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3.
Quem pode reduzir a pena? Pode voltar. Quem pode reduzir a pena? O juiz, né? Não é o policial militar, não é o delegado de polícia, é o juiz. Então, observado aqui ó, a circunstância do parágrafo 1º, pode haver a diminuição da pena em determinados casos. Em caso de que o agente agiu, né, sob domínio de violenta emoção, agiu logo em seguida a injusta, né, provocação da vítima, o juiz pode entender isso aí como um fator de redução de pena. Tranquilo? Agora nós vamos ver aqui, ó, o homicídio qualificado. A gente vê muito na televisão o pessoal falando, homicídio qualificado, o que é isso, homicídio qualificado? Homicídio qualificado é quando o agente comete o homicídio e observa o que está descrito no parágrafo 2º, lá, a conduta dele se amolda perfeitamente ao que está descrito no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Vamos lá para o slide. Homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Então, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe, o que é motivo torpe? Porque é um motivo que não justifica, né? Eu matei ele porque ele xingou a minha mãe. Então, assim, lógico, a mãe é uma figura intocável, né? Mas não é motivo para que você tire a vida de outra pessoa. Por motivo fútil, né? Motivo fútil, uma coisa banal, uma coisa pequena, também existe essa semelhança aí com o motivo torpe. A questão do motivo torpe também nós podemos falar sobre um motivo escuso, né? Uma coisa que não tem princípio ou valor. O emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso, né? Insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Qual a pena prevista? Reclusão de 12 a 30 anos. Então, se o agente ele cometer aí essa conduta de homicídio, né? Esse homicídio, e a conduta dele se amoldar para um desses incisos aí do parágrafo 2º, disse que ele cometeu um homicídio qualificado, porque a conduta dele se amolda perfeitamente às qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º. Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí. Essa é a nossa matéria, né? A introdução ao direito penal. Nós não aprofundamos aqui muito na questão do direito processual penal, tendo em vista que vocês também terão a aula dessa disciplina. Então, eu espero, né, ter contribuído aí com a formação de vocês, espero ter contribuído também com o conhecimento, né, de vocês aí, para que vocês possam cada vez mais galgar, né, sucesso na vida acadêmica, sucesso aí na vida profissional, que vocês possam chegar, né, onde o seu coração deseja. Nós temos a capacidade de alcançar aquilo que a gente sonhar. Então, se você tem esse objetivo aí, eu espero que você consiga realmente. Esse é um passo importantíssimo que você está dando, já buscando conhecimento, já estudando. Então, fico muito feliz e satisfeito de poder contribuir com a sua formação. Tranquilo? Então, agradeço a todos aí. Nós vamos ter, dentro da aula de Direito Penal, noções de Direito Penal, a aula de Direito Processual Penal também, e a atividade avaliativa, né? A dinâmica da atividade avaliativa. Nós vamos colocar para vocês aí os trabalhos, a avaliação, tudo de acordo com o cronograma da instituição. Tranquilo? Muito obrigado a todos aí e fiquem com Deus.